Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e esse é o vídeo mais importante do meu canal. Eu vou explicar o porquê que eu não estou mais assistindo nesse último ano e nem ano que vem. Eu não estou mais assistindo Café Filosófico, Ideia do Contemporâneo. Por que eu não estou mais acompanhando Leonardo Carnal, o Sérgio Mário Cortella e tantos outros intelectuais que surgiram aí na mídia, tá? Nesses últimos anos, praticamente esses últimos 10 anos aí pelo menos, tá certo? Bom, quero explicar, isso tem a ver com a sua qualidade e o porquê que você estuda tão pouco e lê tão pouco, certo? Isso tem a ver diretamente com isso, o fator, né? Vamos entender então isso aí, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou indicar vários livros que eu gosto, que eu já li, que é bacana, aqui na descrição do canal. Vai lá ver mais, clica na descrição, vai ter vários links, clica, já põe no seu carrinho na Amazon lá, ó. Quando tiver grana, compra, pra você não ficar sem esses livros, beleza? Outra coisa importante, vê até o final esse vídeo, porque você tem que entender a lógica disso, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu cresci com esses programas, com esses vídeos, tá, do YouTube. Quando eu cheguei mais ou menos na minha adolescência, ali 15, 16 anos, vai surgir o YouTube, tá certo? E eu começo então a ver vídeos no YouTube. Com meus 14 anos, eu fui influenciado por bons professores a ler, tá? Ler coisas mais complexas, com os 15 anos. Eu leio desde os meus 12 anos, tá? Agora, coisas mais complexas foi lá com 14, 15 anos, onde os meus professores de literatura, de filosofia, um pouquinho de história, eles me incentivaram a ler coisas mais complexas. Foi aí onde eu li eu li várias coisas, só que teve momentos onde eu li coisas completas, materiais inteiros, livros completos, não pedaços. Por exemplo, né, o livro do René Descartes, do filósofo René Descartes, eu li inteiro. O primeiro livro que eu li inteiro foi do Descartes, depois eu fui ler o Platão. Era um compilado de alguns textos do Platão, certo? Depois eu li o Mercador de Veneza, certo? Então, eu li todos esses livros inteiros. Um livro que eu li inteiro também logo cedo, que eu gostei bastante, foi O Alquimista, do Paulo Coelho, que eu indico pra você ler, certo? E ele é baratinho, vai estar aqui o link pra você. Tá. Então, como eu comecei e eu era novo, eu tinha acesso a bibliotecas, eu tinha acesso a sebos, eu comprei... Quase todos os meus livros, eles são de sebos, tá? Que é mais barato. Pelo menos na minha época era, né? Hoje em dia tá uma loucura, né? O sebo tá quase igual à livraria, o preço. Mas o que acontece? Apareceu outro canal de fonte de informação, que era o YouTube. Então eu comecei a consumir muito vídeo do YouTube. Inclusive isso afetou na minha saúde em determinado momento. Porque teve um momento que eu fiquei tão alucinado com ver vídeo de filosofia do Café Filosófico, ver vídeo de filosofia de aula da USP, aula aberta, e sociologia, de humanas em geral, física que eu gosto, ciência, todas essas áreas. Teve uma hora que eu comecei a surtar, porque eu comecei a dormir com o computador ligado, o notebook ligado, passando as palestras, e eu dormia ouvindo as palestras, certo? E eu acordava e minha mente não estava descansada, era muito louco, eu ficava assim aqui, ó, doendo aqui. E eu comecei a dormir pouco, a ficar muito agitado, porque eu não conseguia... Eu percebia que minha mente não estava acalmando quando eu dormia. Eu acho que é porque eu ficava escutando aquilo a noite toda dormindo, e meu cérebro não tinha descanso, era muito som, né? E tinha aquela questão de eu tentar absorver enquanto eu dormia, e toda essa questão. Então, beleza. Então eu passei muitos anos, até os meus 20 anos mais ou menos, 20 e 21, então dos 15, 16 até 21, 4 anos direto assistindo sem parar esses vídeos do YouTube. Vídeos de intelectuais, de filósofos, de psicanalistas, de psicólogos, de físicos, de um monte de coisa, matérias que eu gosto. E eu aprendi muito, 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 muito. Só que um pouco mais velho, logo quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um volume grande de leitura. Quando eu entrei na faculdade eu percebi uma coisa, tá certo? E foi aí aonde eu comecei a parar de ver esses vídeos, tá certo? Primeiro ponto, eu não tô falando pra você parar de ver esses vídeos. Por isso que é importante você assistir o vídeo todo antes de se revoltar, tá? E eu não parei para sempre. Uma hora eu vou voltar a ver um ou ver outro, certo? Só que eu parei de ver os vídeos. E aí vem o motivo. Esses vídeos são de pessoas extremamente inteligentes, que eles estão passando pra você uma palestra de 1 hora, 1h30, 1h10,
baseada num estudo longo que ele fez, com muito conteúdo, onde naquela palestra cabe somente um resumo, tá? É um resumo e um pegado de partes para te expor uma ideia. Aquele conteúdo que ele está expondo está muito longe de ser o conteúdo, metade do conteúdo real que você precisa saber para entender de fato aquilo que ele está falando, tá? Aí você fala, não, meu gente, mas eu entendo o que ele está falando. Não, entender de uma forma fechada é o que eles querem que você entenda isso, e é importante que nós venhamos a entender isso. O problema é que essa ideia dele está baseada numa série de estudos aonde só esses estudos, só essa leitura vai fazer com que você internalize de fato as mensagens gerais e específicas daquelas mensagens, tá? Por exemplo, se o Mário Sérgio Cortella, que é sensacional, vem com uma ideia de educação e você acha ela sensacional e você aplaude, isso é lindo, isso é maravilhoso, ele está te levando uma educação, uma informação que é importante. Só que você, se você não tem leitura, tá? Se você não tem talvez uma formação que te impulsiona a você ter, pelo menos essa é a teoria, né? Te impulsiona a você ler mais, encabeçar novos temas e novos assuntos. Se você não tem essa dinâmica de leitura, de envolvimento com conteúdo mais profundo, o que vai acontecer? Você vai achar legal aquela opinião sobre educação, você vai achar bonito, só que você não tem capacidade para reflexão, você não tem capacidade para aplicar essa sua nova visão no mundo, tá certo? Então você pode inclusive se tornar uma pessoa que acha que é informada e frustrada, certo? Por quê? Porque a sua ideia está incompleta, você pegou a ideia final do cara que ele que teve que ler para você compreender o mínimo possível só para você achar interessante. Porque muitas dessas ideias não servem para que você aplique alguma coisa no mundo. Por que que não serve? Não serve porque elas são resultado de uma longa pesquisa, de um longo estudo, de uma longa análise. E essa posição só nasceu porque foi feita uma longa pesquisa, uma longa análise e um longo estudo. E uma longa reflexão. Então quer dizer, coisa que quando você vê um vídeo de 1h30, você não faz. Está entendendo? Então, querendo ou não, tem uma implicação. Quem percebe muito isso são as pessoas, quem pode perceber na verdade, são as pessoas que têm uma boa formação. O que é uma boa formação? Não é você se formar num lugar bacana, tipo fiz na USP, né? É você se formar bem. É você conseguir fazer uma faculdade e conseguir absorver o conteúdo e desenvolver o conteúdo. Isso é uma boa formação, não é o nome da escola. Porque eu conheço algumas pessoas, tá? Que estudam em escola, em faculdades, universidades maravilhosas e são assim um zero à esquerda para debater e para trazer qualquer assunto de uma forma interessante ou mais completa. Então, o nome da faculdade hoje em dia não representa muita coisa, certo? Então o que acontece? É a questão da qualidade da formação, é você realmente conseguir se aplicar à formação, tá certo? Então isso é importante. E o que eu percebi então pensando em tudo isso? Eu percebi que estava tendo um problema. Qual era o problema? Você escuta o Leonardo Carnal, eu estou citando essas pessoas que elas estão em voga, elas estão nos holofotes há muitos anos, tá? São pessoas extremamente maravilhosas com seus conteúdos. Você escuta ele falando de várias obras de arte, vários momentos históricos, acontecimentos históricos e alguns mais clássicos para a população, como por exemplo, falar de Platão. Falar de Platão, qualquer um que fez uma faculdade mequetrefe sabe que Platão é um filósofo. E talvez seja tudo que ele sabe sobre Platão, certo? E aí o Leonardo Carnal fala sobre o Platão, ali puxa uma vez ou outra como pontuação das suas exposições. O Marcelo Cortella também, e tem mais uns outros intelectuais que também ali vão citando. Eles citam Platão assim como eles citam N coisas, como por exemplo Kant, né? O Clóvis de Barros, ele tem algumas aulas sobre Kant, é bem interessante, ele usa o Kant para falar um pouco sobre quando ele vai desenrolar a questão da moral, né? E aí, galera, olha só, essa galera, eles estão fazendo esse resumo, essa exposição básica. O problema é que para muitos curiosos e muitas pessoas que estão procurando informação, acabam se prendendo a esse tipo de conteúdo, tá? Então você fica lá, vê a palestra e pior que tem gente que vai ver um vídeo, acha que está abafando, que está dominando aquele assunto, vai lá e quer debater com os outros ainda. Né? Você pode debater com qualquer um, mas você pega uma pessoa que tem um pouco mais de leitura, deixa no tapete. Por quê?
Porque aquilo dali não é suficiente para você lidar com aquele tema. Não é suficiente, talvez, para você aplicar no mundo. Então, quanto mais cheio for o conteúdo, quanto melhor a sua reflexão, melhor vai ser, com certeza, a aplicação do que você aprendeu. Então, por que eu parei de ver? Porque em certo momento eu parei na minha vida e falei, cara, o cara tá falando da República de Platão, mas eu nunca li a República de Platão. E eu vi 20 vídeos da República de Platão. Sabe qual é o problema? Os 20 vídeos falavam praticamente dos mesmos pontos. Eu falei, não é possível que a República de Platão só tem isso falando só sobre isso. Só tem esse texto. E aí, olha só que loucura. Eu percebi que o tempo estava passando, eu estava me prendendo a um nicho muito pequeno de informação e eu não estava tomando a atitude de ler a informação na íntegra. De eu ir lá e ler a tal da República do Platão, entende? Então, vamos lá entender um pouco isso aqui na dinâmica que eu trouxe alguns livros. Esses são alguns que eu tenho. Quem já viu minha prateleira de livro aí no canal sabe que eu tenho bastante outros livros. Então, mas eu tô na mesa, né, gente? Não dá pra trazer tudo aqui. Mas vamos lá, por exemplo, vai. Eu tenho aqui os vídeos de biologia e de história, certo? Esse livro de biologia é do ensino médio. Olha só, ele é um monstro, certo? Se eu perguntar pra vocês, quantos de vocês já leram um livro de biologia? Você tá entendendo? Porque não é uma coisa grande de ler. Ele é grandão, só que 2/5 a 3/5 desse livro é imagem. Ele não tem muito texto, tá certo? Os textos são bem escritos e bem concisos, tá? Agora a imagem conta muito. Quantos já leram? Teve a oportunidade de estudar um livro desse inteiro no ensino médio, por exemplo? Porque isso aqui dá para um professor passar do ensino médio. Se o professor tiver um jogo de cintura, ele consegue passar, certo? Não vou dizer tudo, mas pô, metadona ele consegue, né? O que é mais importante. Livro de história, isso aqui eu uso, vocês vão, tem o conteúdo desse livro todo em vídeo no meu canal. E sempre nos vídeos eu falo, leia os livros para te complementar, não adianta você só ver o vídeo e falar, beleza. Tem que complementar com leitura, tá? Livro de história, de ensino médio, isso aqui é de ensino médio, tá? Porque ele tem uma construção bem legal para o pessoal que está vendo o vídeo entender, certo? E eu comecei a ler livros inteiros e fui entendendo muito mais, certo? Aí olha só, psicologia, esse livro foi na faculdade, eu li ele todo na faculdade 2 vezes, é maravilhoso, já estou lendo uma terceira, certo? Revistas dos assuntos, tudo isso, galera, eu comecei a ler inteiro. Por que eu comecei a ler inteiro? Eu comecei a ler inteiro porque eu percebi que aquele conteúdo, para alguém que estuda de verdade, é um conteúdo de fachada. Eu não estou falando que os caras fazem um conteúdo de fachada, eu estou falando que para você não serve muito, tá? Eu converso com um brother meu que é muito legal, ele é um menino novo, tá aprendendo filosofia, faz psicologia, e eu tava comentando com ele essa questão de que, olha, as pessoas acham esses caras, esses professores que estão na mídia muito geniais, e algumas até idolatram, mas elas não sabem que a diferença geral, tá? Entre ela e eles é que ela não lê o livro todo. E quem estuda sabe disso, quem estuda de verdade. Por exemplo, eu já vi palestras sobre a República de Platão que a galera vai ao delírio. Caraca, o cara é um gênio. Mas se você lê a República de Platão, você vê que ele está dando um resumo muito superficial, que um resumo superficial dá o quê? Dá 1 hora de fala, 1h30 de fala. E ele não fala nem 20% do que tem no livro, você tá entendendo? Se você ler, você vai ver que ele está falando muito pouco e tem coisas muito mais profundas. Porque ali o papel dele não é explanar e fazer 15 aulas de 1 hora. Não é. O papel dele é te dar o resumo para te instigar, para te levar aquele conhecimento. O problema é que muitas vezes você toma isso como o conhecimento total. Nossa, me iluminou agora, certo? Então quer dizer, quando eu li a República, eu falei, caraca, mano, essas palestras são muito superficiais. Hoje em dia não faz sentido eu ouvir palestras sobre a República, tá? E videoaulas sobre a República. Porque eu estou meditando na República. Eu leio os vídeos, o livro da República de Platão, eu leio os textos, eu faço anotações, faço comparações, entendo ali. E se eu precisar, eu vou e entro nesses vídeos, assisto alguns vídeos. Muito raramente. Então, por quê? Pra gente entender melhor que esse tipo de conteúdo, ele é um conteúdo introdutório, ele é um conteúdo que, assim, ele tem que durar pouco tempo na sua vida. Ele é um conteúdo que vai te mostrar, vai te instigar e você tem que pular por uma leitura mais profunda. Por exemplo, eu dei aula de cidadania durante 4 anos como educador social.
Um dos pontos importantes foi entender o que é cidadania, certo? Porque se eu sou professor de cidadania, o que é cidadania? Porque se eu não souber o que é cidadania, eu não consigo construir o meu conteúdo. Eu fui lá e comprei alguns livros, entre eles um livro mais politizado, tá? É um livro que eu adoro, é maravilhoso? É pelo conteúdo, mas não é o meu lado político, tá? Mas não interessa, você não tem que ler só sobre o seu lado político, né? Vamos abrir a mente. Comprei esse livro aqui. Eu achei ele muito bacana, tá bom? Perspectivas da Cidadania no Brasil Império, certo? É do José Murilo de Carvalho e da Adriana Pereira Campos. Ele é sensacional, tá? Eu gosto muito desse livro, são várias teses aqui. E aí eu li ele todo, peguei ele, não foi barato, foi R$80. Mas eu li ele todo e valeu cada centavo. Isso me deu um acréscimo histórico, sociológico, político de se pensar a cidadania no Brasil. Não é só o que eu estou vendo hoje, os debates de YouTube, galera, e de jornal. É o que a história tem para mostrar, o que os estudos e as análises têm para mostrar. Então eu comprei e li, né? Politicamente, sei lá, li alguma coisa. O primeiro livro que eu li de posições políticas foi o do Marx, de teoria sociológica, vamos dizer assim, né? Foi o do Marx. Foi um livro da coleção Os Pensadores, que está até hoje comigo aqui. Eu tenho outros dele? Tenho. Tem alguns em PDF, mas foi o primeiro que eu li. Tive uma aula sobre Rousseau, uma aula maravilhosa que eu tive, e comprei então, no ensino médio, Rousseau. Pronto, comprei para me ler. Sabe por quê? Porque, qual é o problema? A galera fala assim, eu não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de, sabe? Então assim, qual é o grande problema? O problema está na fala. Porque estudar acontece fora da sala de aula, eu já falei isso em outros vídeos, eu vou insistir. O estudar acontece fora da sala de aula. Você sozinho, debruçado sobre o conteúdo, refletindo sobre o conteúdo, escrevendo, fazendo análises, resumos, para você internalizar. E depois ainda é interessante você comentar e falar desse conteúdo, para você esclarecer, clarear, observar e rever esse conteúdo e trabalhar esse conteúdo, certo? Então a pessoa que está estudando, por exemplo, numa faculdade, olha para mim e fala assim, mas é que eu não tenho tempo de estudar em casa. Então você não está estudando. A sua formação vai ser muito ruim. Porque não dá para você estudar na faculdade. A faculdade você vai assistir uma aula que tende a elucidar alguns pontos. Só que esses são pontos que você já tem que ter trabalhado em casa nos livros e nas leituras e nos textos. Tá entendendo? A faculdade, as aulas da faculdade, elas não são suficientes. E talvez você está tendo uma formação péssima porque você não estuda, tá? Então, e você tem que ter tempo, tem que arrumar, senão nem entra na faculdade, entendeu? E aí, cara, eu comprei e fui ler. Pouquinha página, cada livro, sei lá, cadê aqui, ó. 320 páginas, entendeu? Você lê 15 páginas por dia, 10 páginas por dia, que dá, sei lá, meia hora, você divide em 2 momentos no dia, você acaba isso aqui muito rápido, tá certo? Aí eu comprei livro 1, livro 2, comecei a ler, eu li o livro 1, tá? Depois, ó, eu tenho vários, essa coleção é maravilhosa, dos pensadores de filosofia. Eu tenho vários, são mais de 60 números, eu queria ter todos. Eu ainda vou comprar, eu vou comprar todos, é missão de vida. Eu tenho uns 20 dele, eu acho, uns 20, que já é uma quantidade, né? Comprei tudo em sebo. Ó, cara de novo. Santo Agostinho, pensador, teólogo. Comprei pra curiar. Poxa, como assim, filósofo e teólogo? Tive uma aula muito boa também de história que envolveu um pouco de antropologia no ensino médio. Foi indicado pra gente ver o documentário do Darcy Ribeiro. Eu vi o documentário do Darcy Ribeiro chamado O Povo Brasileiro. Me apaixonei e comprei o livro. Comprei o livro Antropologia e li. Estou lendo de novo. Pretendo, quem sabe, talvez um dia, passar no canal esse livro. Olha, outra coisa que eu me apaixonei foi pela história do Irã, da República do Irã, da República Democrática do Irã. É muito legal esse livro, né? E por que veio essa curiosidade? Por causa da minha posição política. Eu queria saber o que o Irã tem enquanto sistema político. Porque esses países do Oriente Médio eles são muito atacados pelos Estados Unidos imperialistas. Então eu falei, não, vamos conhecer o outro lado um pouquinho? Vamos. Comprei um livro de um estudioso que foi estudar lá, entender como é o sistema político na visão deles, certo? Então isso aqui foi muito interessante. Tá entendendo? Quer dizer, tudo isso aqui, galera, eu troquei vídeos por livros. E até hoje eu não achei um vídeo que tem mais conteúdo do que um livro. Não achei. Nenhuma série. Eu já peguei, sei lá,
A não ser que seja, por exemplo, uma série de 20 aulas sobre determinado texto. Por exemplo, eu gosto muito de astronomia, né? E a parte da ciência é muito interessante, eu acho muito interessante. Eu estou fazendo uma aula de astrofísica que tem, o módulo 1 tem 30 aulas de 1 hora, certo? Aí sim você tem um conteúdo mais completo. Só que galera, são 30 aulas. Se você estiver numa faculdade, é 1 aula por dia, é muita coisa. De 1 hora completa. Então quer dizer, isso remete a um pequeno livro talvez, é um conteúdo de um pequeno livro, certo? E aí sim é interessante. Só que isso também não vai mostrar todo o conteúdo que tem no livro geralmente, tá? E é raríssimo você pegar locais que tem todo esse conteúdo embutido em vídeo. Por exemplo, o meu canal tem, porque eu decidi fazer isso para não deixar essas pessoas sem conteúdo, tá? Então, por exemplo, quando você vai lá nos vídeos de biologia, por exemplo, ou de psicologia, eu não faço resumos. A minha ideia principal é te passar todo o conteúdo do livro e que você possa entender o conteúdo, abrir o livro e ler e falar, refletir mais, expandir essa ideia, certo? Então, quer dizer, é raríssimo esse tipo de conteúdo. Ele não é o suficiente para cobrir um conteúdo que você precisa pesquisar, certo? E olha que é tipo uma fonte só, eu estou lendo só um livro de psicologia, mas você lendo, você tem capacidade de ler muito mais, fazer comparativos, conhecer outras teorias de uma forma mais completa, entende? Como também não é completo, então quer dizer, a gente consegue suprir uma parte do conteúdo, só que gente, é só você lendo a variedade de conteúdo para você se aprofundar e dominar melhor o conhecimento, entende? Então entende por que uma palestra de 1 hora e meia não é suficiente? Aí vai, sociologia, você já leu um livro de sociologia inteiro? Eu tenho esse livro aqui que é de introdução à sociologia. Eu tenho outros pensadores em livros individuais, mas esse é de introdução. Esse aqui, ó, 230 páginas só de conteúdo introdutório e maravilhoso, entendeu? Então você lê, você entende o que é a sociologia. 300 páginas, gente, rapidinho se você ler esse livro aqui, ó. Se você ler 10 páginas por dia, em um mês você lê esse livro, tá entendendo? É bem rápido. Outro livro que eu li inteiro na faculdade, esse livro, ó, Política Social. Esse livro é aquele livro que 50% das assistentes sociais nunca leu, e se você perguntar sobre política social, ele vai se enrolar todo para explicar. Principalmente os formados recentemente, né? Ó, esse livro aqui também é legal, que é Formação Econômica do Brasil, que eu comecei a ler recentemente, tá? É bem bacana pra gente ver a formação econômica. Não tem só a história do Brasil na minha lista, tem a história da América Latina, até porque a gente tem que estudar a história do mundo todo, né? Mas qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando sobre a importância da história em qualquer matéria. Então, olha aí, História da América Latina. Pode olhar todos esses livros que eu indico todos eles, tá, gente? Ele é muito bom, tá? É fininho, até porque fora esse só tinha outro que é uma coleção. Então, eu compro a coleção, eu compro esse. Não tinha dinheiro para comprar a coleção, nem preciso comprar a coleção da América Latina. Comprei esse fininho aqui, tem algumas coisas sobre a América Latina e outros livros, né? Nietzsche, você ouviu falar de Nietzsche, né? Há 5 anos atrás, Nietzsche foi assim, todo mundo estava alucinado. Há 12 anos atrás, na verdade. Aí deu uma parada agora. A grande questão é que a maioria das pessoas que ficaram alucinadas é porque assistiu alguma coisa no Café Filosófico, que veio de lá essa onda, né? E agora a gente tem a questão que é, você já leu Nietzsche? Eu tenho algumas obras dele, eu trouxe essas duas para vocês verem, que é Assim Falava Zaratustra e Além do Bem e do Mal, as outras que eu tenho em PDF. E aí eu comprei ali, entendeu? É pequenininho o livro. Filosofia, história da filosofia, olha aí. E toda a história da filosofia. Esse livro é muito top, hein? História da filosofia, eu gosto dele. Da coleção Os Pensadores. Então eu fui lá e comprei, galera. Meu professor me instigou no ensino médio a ler a história da filosofia. Comprei no sebo e li a história da filosofia. Tá aqui, ó. Certo? Vai vendo quantos eu vou dar uma informação muito importante sobre quantidade de conteúdo nos vídeos. Fica aí. A República de Platão, aquela que eu falei, a tal República tão citada, você já leu ela toda? Olha a danada aqui. Tá certo? Curtinha. Cadê? Quanto dá nessa coleção? 340 páginas. Ó, 14 páginas por dia, você lê em um mês. Acabou. Leu a República de Platão. Certo? Filosofia, filosofando, introdução à filosofia. Isso aqui é interessante, que é para qualquer leigo. É para você aprender a usar o cérebro, esse livro. É muito bom. E o último livro que eu comprei recentemente, há um ano atrás, que eu gosto muito da história do Brasil, decidi me aprofundar, eu comprei um livro só de história do Brasil, do Boris Fausto, que eu amo esse livro aqui, tá? Eu li História do Brasil e outros livros, em compilados, eu falei, não, preciso de um livro todo só de História do Brasil. Tem outros livros de outros níveis que eu pretendo comprar, mas por enquanto eu estou me debruçando sobre esse aqui, tá certo? Que é um calhamaço, mas vale a pena, tá certo? Beleza, você viu quanta coisa?
Agora eu vou te falar uma informação triste, tá? Sobre os vídeos que você está vendo. Uma informação bem triste. Que você vai ver o tanto de informação que você está perdendo. É bem triste mesmo. Fica aí, olha só. Deixa eu arrumar aqui a galera. Pronto. Eu vou usar como exemplo esse vídeo de história, esse livro de história do Brasil, tá? O que acontece? Você lembra que eu falei lá no começo que quando você vê um vídeo, ele é um resumo de um livro? Um vídeo de 1 hora, uma aula de 1 hora, por exemplo? É mais ou menos isso. Quando um cara te dá uma palestra de 1 hora, mais ou menos, ou uma aula de 1 hora, essa 1 hora é um conteúdo de mais ou menos, se você juntar o conteúdo, é um conteúdo de mais ou menos 10 páginas. Estourando, tá? Como eu sei disso? Como é que eu faço os meus vídeos? Eu chego aqui, escolho o capítulo, certo? Porque eu faço na sequência, então eu não posso ficar pulando. Escolhi o capítulo. Ah, beleza, vou fazer esse capítulo aqui. Vou começar... Deixa eu pegar aqui o da ditadura militar, que é o vídeo mais recente de história do Brasil, certo? Do regime militar, né? Aqui. Certo. Fiz um vídeo sobre regime militar. O vídeo tem, sei lá, 14 minutos em média, tá certo? 14, 13 minutos. Quanto que eu tive que ler? Quanto que eu tive que ler para fazer esse vídeo? Para passar o conteúdo daquele subtema inteiro. Eu tive que ler uma média, 14 minutos. Uma média de uma página. Só uma página. Caramba, hoje, então tudo aquilo que você falou tá em uma página? Uma página, 14 minutos. Presta atenção, uma página. Então eu tenho um livro de história do Brasil. Uma página eu levo o quê? Vai, 14, 10 minutos. Vamos colocar 10 minutos para não ficar assustador. 10 minutos, uma página. É uma média, tá? Uma página. Certo? Esse livro tem 600, olha só. Cadê? Eu vou pegar só a quantidade de conteúdo que ele tem. Eu tô pulando aqui os textos. Aqui. Esse livro tem 560 páginas. 560 páginas. Eu vou chutar que cada vídeo é 2 páginas que eu vou usar. Eu vou chutar, mas não dá 2 páginas, dá menos, tá? Quantos vídeos que eu vou ter que fazer para você aprender a história do Brasil aqui no canal? 560 páginas, eu vou ter que fazer pelo menos 280 vídeos. Mais ou menos. Vai, 280, vamos tirar uns 30 aí aqui de página branca e tal. 280, 250, 250. Você vai assistir 250 vídeos sobre a história do Brasil? Agora me fala. 250 vídeos e cada vídeo tem 10 minutos. 250. Certo? 1 hora eu tenho 6 vídeos. 1 hora eu faço só 6 vídeos. Você ficou 1 hora estudando. 6 vídeos. Cada vídeo 2 páginas. Certo? Você viu do conteúdo de 12 páginas só do livro. Você está entendendo que a quantidade de vídeos que você vê não consegue cobrir a informação que você precisa para entender melhor aquele conteúdo de uma forma mais complexa e mais completa? Não cobre, galera. 250 vídeos para passar esse livro aqui. E vai ser mais ou menos isso mesmo, entendeu? Por isso que eu faço em pequenos playlists, né? Pra você não ficar tipo, ai meu Deus, como é que eu vou achar esse assunto no meio de tanto livro? Não, tem a playlist lá com aquele assunto menorzinho. Então, quer dizer, aquele vídeo que você está vendo sobre filosofia, sobre educação, que você acha sensacional, não tem exatamente nada para você. Ele é um vídeo de degustação do conteúdo. Ele quer te trazer para o conteúdo. Quer te mostrar o quanto é interessante esse conteúdo, tendo aplicações na vida real ou não. Como que é interessante. Mas para você que estuda, ele é praticamente irrelevante. Ele serve talvez como um ponto de reflexão, mas ele é irrelevante praticamente. Por quê? Porque o conteúdo bruto está aqui, está nos livros, você precisa ler. Está entendendo? A gente tem muito essa de ver videozinho, e estamos no momento de YouTube, vamos ver vídeo de tudo. E muito vídeo com conteúdo muito pequeno, né? Que nem eu falei, eu estou vendo aula de astrofísica, que são 30 aulas, certo?
Beleza, só que eu já tô na minha cabeça em ir no sebo comprar um livro de física, tá? Pra me rever algumas coisas que só no livro vai me mostrar com mais detalhes. Então tipo assim, você tá entendendo? Eu sei já que aquilo não é suficiente, por mais que seja 30 aulas. Vai me abrir a cabeça de uma forma monstruosa? Vai. Só que é o suficiente para o que eu preciso? Não é o suficiente, certo? Então quer dizer, é interessante você agora, a partir desse momento, parar e pensar assim, opa, não dá para viver de vídeo do YouTube. Vídeo do YouTube é um complemento. Nossa, eu vi 2 horas de vídeo sobre a ditadura militar. Legal, é muito bom, é necessário, só que não é nada. Porque se você não viu antes da era Vargas, para saber como é que chegou na ditadura militar, se você não viu o sistema republicano antes, você está perdendo muito do que pode te ajudar na formação da tua opinião. Você pode estar falando uma opinião muito da zoada, simplesmente porque você não sabe a história anterior. E talvez você não tenha lido com mais detalhes a história anterior. E outra, quanto mais você lê, mais você quer ler. Então você vai acumulando conhecimento, acumulando leitura e refletindo de uma forma mais profunda em tudo isso. Certo? Você não precisa ficar só em um livro. Você, por exemplo, eu tenho esse de História do Brasil. Esse é uma visão de um historiador. Eu vou comprar outros de outros historiadores. Entende? Então quer dizer, isso é importante. Então, para fechar, né, a grande questão é essa. Esse tipo de conteúdo, ele tem um limite e ele vai até certo ponto. E ele serve para você só até certo ponto. Depois disso, você precisa, aliás, nem depois disso, durante e depois você precisa começar e entender que você precisa ler os conteúdos na íntegra, ler o conteúdo mais completo. Você precisa conhecer aquilo que você quer citar. Porque às vezes você fica citando para os amigos da faculdade vídeo que você viu. Vou dar o exemplo da República do Platão. Não, porque você viu o cara falou isso, eu vi lá, professor, o cara falando isso, isso, isso. E você nunca pegou em um livro da República do Platão. Você nem sabe, você não tem nem a capacidade de saber se o que ele está falando é verdade. Entendeu? Então quer dizer, é necessário você se aprofundar nisso, você se dar tempo. E aquilo que eu falei, se você acha que não tem tempo para ler, desiste. Desiste. Se você é uma pessoa que não estuda, você vai atrapalhar os amigos de sala, o seu meio profissional e você mesmo vai ser uma pessoa frustrada como estudante, certo? É isso aí então, fica a mensagem, leia. Foi uma espécie de um desabafo, foi uma pontuação importante para vocês entenderem que vocês precisam mudar o momento, precisam entrar para a leitura. Assistam vídeos e complemente com a leitura, né? Com uma leitura mais cheia, certo? E necessária. É isso aí então, se você gostou, eu tenho certeza que você conhece gente que precisa ouvir isso. Compartilha, marca ele no seu Facebook, nas suas redes sociais. Tenho certeza que vai abrir a mente de muita gente, certo? Espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Tem muito vídeo interessante. Assista aos vídeos e leia os livros. É isso aí. Até o próximo vídeo e valeu!